vamos falar um pouco sobre a campanha internacional com a Jojo e vamos falar também de um projeto de lei ou da necessidade, né, de uma lei no Brasil que reconheça o ecocídio enquanto crime. Então, essa é uma das principais perguntas, né, que nós fizemos. Será que nós precisamos de uma lei? Por que nós precisamos de uma lei que reconheça o ecocídio enquanto crime no Brasil? E o Paulo Bussi vai nos ajudar nessa pergunta, né? Então, cada um vai ter 5 minutos para falar. O Dan trouxe um chocalho e ele vai marcar o tempo de vocês. Então, quando estiver próximo de terminar, ele vai fazer um barulhinho para vocês saberem que o tempo de vocês está terminando, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Paulo. Paulo, você pode se apresentar, fique à vontade. Obrigado, Elis. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. E eu sou advogado criminalista há muitos anos, aqui de São Paulo. A minha fala é no sentido de provocação, então eu vou expressar algumas opiniões, mas é mais no sentido de uma provocação, porque o que nós queremos é um debate ao redor da nossa iniciativa, né? E como eu tenho pouco tempo, eu vou entrar direto na nossa ideia, que é criar o crime de ecocídio aqui no Brasil, né? Como o Dan e os demais já introduziram, uma ideia que é multidisciplinar, não envolve só o direito. O ecocídio é um fenômeno que existe e vem se tornando absolutamente claro um consenso mundial, não é? Os últimos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, os últimos 3 relatórios, chamados AR6, deixaram isso ainda mais claro. São mais de 150 países, mais de 200 dos maiores cientistas do clima do mundo, alertando para o que já todos nós sentimos, né, de várias formas diferentes: desmatamento desenfreado, mudança dos regimes de chuvas, acidentes como aqui no Brasil, acidentes como as barragens de Brumadinho e Mariana, deslizamentos de encostas em grandes cidades, incêndios e queimadas sem precedentes no Brasil e no mundo. São fenômenos que nós já vivemos, né? E a ideia da criação de um crime também a apresentação de um conceito. Quando se fala de criação de crime, é também a criação de um instrumento, né? Dotar o sistema jurídico de um instrumento muito forte, muito intrusivo, para combater um fenômeno que é indesejado. Então, existe um aspecto aqui cultural, estou também colocando a minha opinião, mas sempre no sentido de provocar esse debate. Quando se fala em criação de crime, nós estamos numa posição de reconhecimento de uma tragédia, né? É a realização e o reconhecimento de uma tragédia. Então, não é algo para se comemorar, né? Mas é também o reconhecimento e a realização de uma necessidade. Porque se existe um fenômeno absolutamente sério, seríssimo, que é o ecocídio em suas variadas formas, né? Desmatamento desenfreado da Amazônia, por exemplo, esses desastres todos, derretimento das calotas polares, poluição dos oceanos e uma série de outros fenômenos. Se existem essas situações, é preciso que haja um conceito, né? E aí no sentido cultural de conscientização das pessoas sobre o que acontece, mas também é preciso se pensar em meios para combater e evitar esse fenômeno, né? E aí a ideia da criação do ecocídio, essa nossa iniciativa, ela se comunica com o movimento internacional pela criação do ecocídio como o 5º crime internacional no Estatuto de Roma, a inclusão do ecocídio no Estatuto de Roma, que são, ao lado de crimes como os contra a humanidade e genocídio, que são os crimes mais graves já pensados pela humanidade, né? O ecocídio ele vem pensado nessa estatura de crime dos mais graves que a humanidade já conseguiu pensar. Não é um crime pequeno, não é um crime fútil, né? Assim como, e aí se comunica
e não existe no sistema jurídico, nem internacional e nem dos países, um conceito que abarque esse fenômeno ainda. Então, é preciso, tanto para se discutir sobre o fenômeno, quanto para poder fazer alguma coisa, dotar os sistemas jurídicos para combater esse fenômeno, de conceitos. Então, a primeira coisa a se destacar da nossa iniciativa é a criação desse conceito, né? Assim como nos anos 40, não havia conceitos jurídicos para abarcar o Holocausto. E foi preciso, em 45, um grupo de juristas criar crimes contra a humanidade e genocídio para poderem julgar os nazistas no Tribunal de Nuremberg. O ecocídio é proposto na esfera internacional nesse nível, como quinto crime, ao lado dos outros 4 do Estatuto Internacional, ao lado desses crimes mais graves, que são os contra a humanidade e o genocídio, né? Aqui no Brasil, a ideia é dotar um sistema jurídico, e aí nós partimos, na definição do nosso crime, da definição desenvolvida pelo painel de especialistas formado pelo Stop Ecocide, com a participação importante de um dos integrantes, o advogado inglês Richard Rogers, com várias contribuições do Climate Council e de especialistas brasileiros, vários presentes. Um minuto, Paulo. Falta um minuto? E nós, eu vou correr agora, então. Nós nos baseamos nessa definição internacional, mas adaptada ao direito brasileiro. Então, nós apresentamos o crime de ecocídio, que é um crime voltado para criminalizar grandes devastações. Não existe nenhum outro crime no sistema brasileiro pronto para combater essas grandes devastações, só as mais relevantes. É um crime voltado para criminalizar líderes do mundo empresarial, político e financeiro, que são os verdadeiros responsáveis, e um crime que evita, que não se volta para criminalizar os mais vulneráveis, as populações indígenas e tradicionais. É preciso ter esse cuidado no caso brasileiro, né? Que são as principais vítimas dessa degradação, se pensarmos na Amazônia, por exemplo, né? É um crime gravíssimo, e o que explica uma pena que deve ser bem elevada, né? E a pergunta e a provocação é: o que vocês acham dessa ideia? E se vocês acham que o Brasil, precisa de um crime como esse, né? E o sistema penal brasileiro precisa de um instrumento como esse, no nosso caso brasileiro, né? Eu acho que é isso, essa é a provocação. Eu quero aprender mais, e ouvir mais, e desenvolver mais, aprimorar mais o nosso projeto aqui a partir dessa conversa. Excelente, Paulo, muito obrigada. Passo a palavra, então, para a Jojo. Vou dar uma visão geral sobre a situação global em relação ao crime do ecocídio. O ecocídio é reconhecido amplamente hoje em dia como querendo dizer danos massivos e destruição da natureza. A nossa organização, Stop Ecocide International, está dando suporte no mundo inteiro, focando em tornar ecocídio um crime internacional, ao lado do genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Nós estamos no âmago do movimento crescente que envolve todos os setores da sociedade, de ativistas a embaixadores, de ONGs a grupos religiosos, indígenas, acadêmicos e até mesmo o mundo corporativo. Esse movimento está reunido na compreensão de que as leis existentes não são adequadas para impedir extremos danos à natureza que estamos testemunhando no mundo inteiro. Níveis de destruição no Brasil e, por exemplo, na região da Amazônia estão agudamente sofrendo, por exemplo, altos níveis de desmatamento e também alto nível de poluição da indústria mineradora. Nós estamos reunidos na crença de que uma lei penal é muito importante para criar um arcabouço, um arcabouço
que até esse momento os países não puderam criar. Nós estamos reunidos na crença de que ao tornar ecocídio um crime, isso vai ajudar a mudar a mentalidade das pessoas para compreenderem que nós somos uma parte interdependente do mundo vivente e que se existem prejuízos à natureza, haverá consequências e, portanto, deve haver consequências na lei. Na maior parte dos países, o ecocídio ainda não é um crime. E há cerca de 3 anos atrás, nenhum governo falava sobre tornar ecocídio um crime. Isso está mudando rapidamente, desde 2019, quando o país no Pacífico de Uanato, um dos mais críticos países do mundo, desafiou o Tribunal Penal Internacional para que se considerasse adicionar ecocídio como um crime. Especialmente desde o ano passado, está havendo uma mudança, quando a nossa fundação criou um conceito, a definição de ecocídio, que foi mostrada no início desse evento e que o Paulo comentou rapidamente. A discussão da criminalização do ecocídio está no registro público em parlamentos e países, numa extensão de cerca de 23 países que são membros do Tribunal Penal Internacional. Nesse contexto do interesse crescente, nós estamos buscando fazer uma proposta, um documento que governe para uma emenda que se adicione ao documento do Tribunal Penal Internacional. E ali os tomadores de decisão, que são executivos e até de corporações e até presidentes de país, podem ser pessoalmente criminalizados pelos danos à natureza. Esse processo será fortalecido quando cada país tiver a coragem de legislar nacionalmente pelo ecocídio, especialmente quando tais leis estiverem em concordância com a definição internacional. Isso já está sendo discutido, por exemplo, na Bélgica, onde o ecocídio está sendo recomendado que seja incluído no Código Penal. Especialistas estão participando disso e utilizando definições muito parecidas com aquela que nasceu o ano passado. Se no Brasil o contexto político mudar, como nós sabemos que pode acontecer esse ano, será muito potente o Brasil demonstrar coragem e incluir ecocídio num crime em seu Código Penal. Para o Brasil, efetivamente, liderará o mundo em direção ao futuro saudável, mostrando ao mundo como viver bem. E será um presidente muito influente, dado a importância para o clima da Amazônia, dado o histórico de extremo desmatamento e poluição, e dada a prevalência de grandes players internacionais investindo aqui. Enviará uma mensagem muito forte sobre como o Brasil dá valor ao seu ecossistema, aos seus cidadãos e, especialmente, às populações e culturas indígenas e tradicionais que sabem como guardar, proteger e viver em relações recíprocas com tais ecossistemas. Portanto, se o Brasil agir, muitos países terão também força para agir assim. Para que essa lei seja implementada, ela precisa ser conhecida, falada sobre e reivindicada, especialmente agora, nesse momento político crítico. E diz respeito a disseminar sobre o assunto de todas as formas, não somente em ambientes políticos, mas também em movimentos sociais, culturais, religiosos, para que os políticos não possam evitar falar do assunto. A palavra ecocídio é fácil para os brasileiros compreender. Vocês convivem com essa destruição e poluição mais do que qualquer lugar do mundo. Então, para os brasileiros é fácil compreender que é de fato um crime. E agora, especialmente agora, é hora de reivindicar que isso se torne um crime de acordo com a lei. Muito obrigada, Jojo. Excelente colocação. Realmente nós temos um compromisso, né, de mudarmos a política atual, né, os políticos atuais, por aqueles que realmente têm um compromisso com o meio ambiente, com os povos tradicionais, né, enfim, com o povo brasileiro, né, e que possa tomar essa dianteira e guiar o mundo para a sustentabilidade, para o reconhecimento do ecocídio enquanto crime.
Dan, você quer falar? Elise, vamos convidar as pessoas durante 1 minuto para responder no chat uma chuva de ideias, chuva de propostas, como popularizar e como enraizar esse movimento. Ecocídio aqui está vivenciado nessa comunidade onde eu estou, na Amazônia Urbana, mas as pessoas não têm esperança e não acreditam que elas podem influenciar o processo político e jurídico. Então, 1 minuto, gente, para vocês, como popularizar e enraizar esse movimento em comunidades, em instituições ainda não envolvidas. E agora, gente, por favor, publica, mesmo no meio de uma frase, o que você está pensando, imaginando. E Elise, é contigo de novo. Nós vamos abrir agora, gente, o espaço para 4 perguntas, provocações, contribuições. Então, nós gostaríamos de ouvir propostas, né, de como fortalecer o movimento nacional pelo reconhecimento do ecocídio enquanto crime e também por fortalecer um movimento que estabeleça o bem viver como guia, né? Então, que traga alternativas. Então, quem tiver perguntas, fiquem à vontade. E cada pessoa terá 2 minutos, tá bom? A gente vai controlar um pouquinho o tempo. Só lançar uma pergunta. Caminhando para a definição internacional, nós vamos ter que diferenciar de outros crimes parecidos no país, tipo uma poluição grandona, né? Aí acho que seria bacana para as pessoas entenderem que o Paulo explicasse como diferenciar, né? Assim, uma grande degradação, uma grande poluição, quando é que ela passaria a configurar ecocídio? Bem, boa pergunta, Sueli, obrigado. É muito importante deixar claro que o ecocídio, ele não, da forma como será proposta, né, está sendo desenvolvido, ele não se confunde com nenhum dos crimes que existem na Lei de Crimes Ambientais brasileira e menos ainda no Código Penal. E, no sistema brasileiro não existe nenhum crime como esse que se propõe e por algumas razões, né? Esse crime ele é voltado para combater a grande devastação ambiental, né? Que extrapola fronteiras locais e às vezes nacionais, né? Se se pensar, por exemplo, no grande desmatamento da Amazônia, ele afeta todas as formas de vida, não só as humanas, né? A fauna, a flora, mas também a espécie humana, em largos territórios, e assim são vários os elementos dessa forma proposta no Brasil, que é muito baseada na definição proposta para o Estatuto de Roma também, se comunica muito com ela, está, na minha opinião, muito longe dos crimes que já existem, né? O que explica que também a pena que é a proposta vai ser uma pena muito mais elevada, porque vai levar em consideração a gravidade, e é um reconhecimento da gravidade desse fenômeno do ecocídio em suas variadas formas. Esse é um cuidado que a gente está tendo, é uma preocupação que a gente tem, e, de novo, nós estamos aqui para ouvir sugestões de pessoas como você, Sueli, que entende tanto desses temas, para algo que ainda falte, né, para aprimorar ainda mais a nossa proposta. Nesse sentido de diferenciar e evitar, aí, sendo bem técnico em direito penal, evitar a aplicação em casos concretos do princípio da especialidade, né, que é a aplicação de crimes mais específicos, menores, menos graves, para evitar a aplicação do mais grave, que é o ecocídio. Isso é um dos cuidados que nós temos que ter. Muito obrigada, Paulo. Eu vejo que a Fernanda... Sim, Fernanda, pode fazer aí essa contribuição. Obrigada, Elise. Vocês me escutam bem? Ok. Sim. Não, eu ia fazer 2 adendos às palavras do Paulo.
Eu também me parece, por esse conceito internacional, que a opção do Brasil é adotar, né, com as adequações necessárias, é de que não basta que seja um ato ilícito, né? Então, normalmente, um crime, você tem que cometer um ato ilícito. E essa definição, ela extrapola esses limites do ilícito, para que, tendo consciência da probabilidade de que o dano é muito maior do que os benefícios sociais ou econômicos que esses atos trouxerem, isso basta para a tipificação. E também, uma outra observação que eu gostaria muito de fazer, o Paulo disse, né, que seriam danos, devastações de grande proporção, degradando flora, fauna e também as pessoas. Eu gostaria muito que a gente passasse a adotar, de uma forma muito veemente agora, os 3 reinos da vida nessa definição: flora, fauna e funga, né? Hoje nós já temos dados científicos suficientes para entender que o reino dos fungos alimenta toda a rede da vida no planeta. Nós temos mais carbono embaixo da terra, nos filamentos, nos micélios, do que na massa de floresta em pé. Claro que um depende do outro, né? E os fungos nos ensinam muito sobre cooperação, sobre simbiose, sobre superar individualismo. Então, até para fins de superar uma concepção mesmo cultural de individualismo, da ciência moderna que está absolutamente envolvida nessa concepção de direito que a gente construiu com base naquela filosofia cartesiana, naquela ciência moderna, que a gente inclua o reino dos fungos com muita veemência nessa proteção. Então, essas minhas colocações. Excelente, Fernanda. As mulheres desinibidas, né? Que bom. Mas eu creio que pelo nosso horário a gente tem que dar seguimento, não é, Dan? Você pode apresentar o próximo bloco? Com certeza, obrigado, Elis. Então, a gente passa dessa perspectiva jurídica para uma perspectiva panamazônica. E a gente quer não só situar o debate no FOSPA, mas também no ecossistema talvez mais influencial no mundo, que vai influenciando com seus rios voadores essas situações graves, ecocidais, que estão acontecendo. Antes de convidar a nosso primeiro provocador, eu quero passar para vocês mais um vídeo aqui, uma provocação reflexiva, mas também conceitual. Como descolonizar a ecologia. Descolonizar la ecología. Hablar de ecocidio sin hablar de descolonización es como no recordar cómo inició el voraz capitalismo. El voraz capitalismo que sometió los cuerpos y los territorios, pero no sometió la fuerza espiritual de los pueblos. Territorios espirituales y materiales, territorios culturales, cuerpos territorios, cuerpos animales, cuerpos ancestrales. A Jéssica Fernandes, do povo Garifuna, das Honduras. Gracias, amiga, pela intervenção enquanto acadêmica, ativista e artista. Agora, eu gostaria de convidar nossa primeira amazônida, a Bela Jaruna. Elis, é contigo. A Bel é uma liderança do povo Juruna, na bacia do Rio Xingu, que está lutando, né, contra o ecocídio em curso, por causa da construção de uma hidrelétrica que desviou, tirou uma boa quantidade do rio, do fluxo do rio, e agora é uma batalha judicial para garantir a quantidade de água que permita que o rio viva, que os peixes se reproduzam e que os povos tenham alimento, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. É minha vez de falar.
À vontade. Fazer uma apresentaçãozinha aqui rápido, né, da minha pessoa, sou Bel Juruna, moro na aldeia Muratu, estou aqui na aldeia mesmo, né, e minha aldeia fica situada no trecho de vazão reduzida, né, onde foi desviado o nosso rio devido à construção de Belo Monte. Então, eu estou aqui nesta aldeia, né. Então, eu acho bem necessário, né, essa questão desse olhar e desse cuidado que vocês estão tendo a iniciativa, né, de buscar e criar essa lei e fazer com que o Brasil, enfim, cumpra também, né, porque nós, povos indígenas, a gente deve uma ligação muito direta com a natureza, né, nós precisamos da natureza em pé e dos rios preservados. Porque, além de tudo, nós vivemos de forma mais direta do que as outras pessoas, nós povos indígenas, porque nós caçamos os animais na floresta para poder se alimentar, a gente cultiva alguns frutos da natureza para poder, né, complementar a nossa alimentação, e, além de tudo, também a gente pesca, né, diretamente para poder se alimentar. Então, a gente precisa desse olhar específico, né, diante de todas essas problemáticas que o Brasil está passando, o mundo está passando, né, com essa questão de desmatamento, né. Não é novidade, né, o que está acontecendo, que a gente assiste nos jornais. Alguns países pegando fogo, outros lugares inundando, né. Então, isso tudo é consequência da ação do ser humano, e tudo isso ele tem impacto direto, né, na natureza, e quem sofre somos nós, né, seres humanos, e em especial os povos indígenas que vivem diretamente da natureza. Acredito que se a gente parar para pensar um pouco e observar os animais, a gente entende que eles também estão pedindo socorro, né? Aqui na minha região, onde foi cercado, né, pelo monte para gerar energia, secou um rio, secou todo um trecho de rio, mais de 100 quilômetros de rio. E as nossas águas aqui, elas são controladas com comportas, né? Eles só liberam água quando eles querem, quando eles não querem, eles fecham a água. Meu povo é um povo do rio, né? Meu povo é Juruna, é Ujá. Ele se autodenomina dono do rio Xingu. Então, a nossa convivência é diretamente com o rio. E assim foi tirado o nosso rio para fazer essa barragem, né, para gerar energia. Acredito que a gente tem que ter, sim, um desenvolvimento no nosso país, mas tem que ser olhado, né, de forma mais específica e cuidadosa com a natureza, né, para não ser afetado tão drasticamente, porque não é só nós que iremos sofrer, mas toda a população do mundo, né, que precisa dessa floresta em pé, dos rios preservados, porque a gente precisa respirar, isso é fato, né? Tanto que está aí, né, a pandemia que atingiu toda a população do mundo, né? Não teve exceção de rico nem pobre, nem de nada, e sim de toda a população, né? E a gente vê que isso foi consequência, né, dos seres humanos, né? Então, se a gente observar e parar para pensar o que é que os animais, né, os peixes principalmente, eu sou muito apegada, eu falo mais em peixe porque a gente vive diretamente do rio, então a gente acaba ficando muito triste quando a gente anda aqui ao longo, sai da aldeia, já que a minha aldeia é situada na margem do rio, e a gente observa que tem muito peixes presos, né, em lagos, e se a gente observasse, a gente ia entender que eles estão pedindo socorro também, né? Eles dependem de nós. Eles estão pedindo socorro porque eles estão em lagos presos, sem poder se alimentar e sem poder se reproduzir, né? E ali eles têm certeza que vão morrer porque aquela água vai acabar o oxigênio. E é consequência do ser humano, né? Com esse desesperamento, né? Das ações que o homem está fazendo com a natureza, né? E se a gente observasse de perto, a gente ia entender que eles estão pedindo socorro e que eles dependem de nós
para que a gente possa falar por eles, porque eles não podem falar com nós não conseguimos falar diretamente com peixes, mas eles se comunicam entre si, mas não se comunicam com nós seres humanos, mas a gente entende que eles estão pedindo socorro e que eles querem viver, igualmente nós queremos viver, né? E aí, então, é bem interessante esse espaço para que a gente consiga achar uma forma que o ecocídio realmente vire uma lei, que o Brasil realmente também respeite, né? Porque nós precisamos, povos indígenas, uma vez que nós somos afetados esses territórios que ainda existem com floresta, também é afetado, né? Não é só buscar preservar a natureza, mas também, né, salvaguardar também nós povos indígenas, né? Porque a gente também, nós que podemos falar pela natureza diretamente, nós vivemos de forma diretamente e estamos brigando pelo território, pela preservação das terras indígenas, porque nossos territórios não trazem só benefício para nós, mas para toda a população do mundo, né? Nós precisamos respirar. E de uma vez que nós, povos indígenas, somos afetados, né? Toda a natureza também é afetada, é fragilizada com essas ações. Então, é nesse sentido que eu entendo as coisas e estou aberto a mais discussões, né? Contribuição. Falo assim especificamente da minha região e do meu povo, porque é o que eu convivo, é o que eu sinto, né? É o que eu sinto, que eu percebo com essa situação que está ocorrendo com nós. Porque existe, né, o Belo Monte que secou o nosso rio e que toda a região está fragilizada. E existe também a questão da mineradora do Canadá que está se instalando nessa região. Então, outros impactos que vai também afetar todo o território. Tá bom. Então, para finalizar, minha fala é que nós dependemos da natureza e a gente está muito feliz com essa ação, com essa atitude e que a gente vai estar somando nossas lutas juntos, né? Porque nós precisamos, sim, nós precisamos continuar vivendo dignamente, né? Respirar com saúde. Então, é isso. Muito obrigada, Bel. Dan? Agora, eu gostaria de convidar nosso amigo Rubens Valente para complementar a contribuição da Bel. E depois a gente pode abrir para reflexões e propostas. Rubens, amigo, a palavra está com você. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. Boa tarde. Dr. Paulo Bussi, obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui a Sueli Araújo, grande especialista na matéria, né? É um prazer poder conversar sobre um tema tão sério, né? Tão grave nesse momento. Certamente, um pouco é devido ao meu trabalho, né? De 32 anos como repórter, morei em Mato Grosso do Sul. Em 2017, publiquei um livro sobre a relação dos indígenas com a ditadura militar e vice-versa, né? Esse livro foi lançado um ano antes da eleição presidencial no Brasil. Então, foi com grande surpresa e decepção que eu vi, né, o retorno daquelas práticas de 50 anos atrás que julgávamos ultrapassadas, que julgávamos superadas no Brasil, né? O governo Bolsonaro, na verdade, uma candidatura militar, né, apoiada pela cúpula das Forças Armadas, começou a repetir fatos que esperávamos que pertenciam ao passado. Naquela época, nos anos 60, 70 e 80, a ditadura militar viu a Amazônia como um grande teatro de guerra, um espaço de ocupação necessária do ponto de vista geopolítico e econômico, né? Vários registros de que os militares viam a Amazônia como um lugar vazio, como um espaço a ser preenchido, como se não houvesse comunidades originárias, povos indígenas, inclusive indígenas isolados, né, que pagaram um grande preço por tudo que aconteceu nesses 21 anos de ditadura. E, bom, eu procurei resumir essa experiência traumática, né, neste livro, foi lançado em 2017, e então nós vimos a repetição nos últimos 3 anos e meio.
Portanto, aqui a minha provocação, né, já caindo na provocação, é muito mais uma dúvida, é muito mais uma pergunta, né, a todos vocês que encabeçam esse movimento e discutem essa matéria, né? A dificuldade que eu vejo de uma lei como essa vingar no Brasil é porque esses retrocessos que nós estamos assistindo, na verdade, eles têm uma base real. 56 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro em 2018. E agora as pesquisas indicam que pelo menos 35 a 40 milhões de brasileiros ainda apoiam Bolsonaro, depois de tudo que nós vimos em relação à Amazônia. Eu não preciso aqui repetir os números, né? Os recordes de desmatamento, o desmantelamento de todo o sistema de repressão e monitoramento dos crimes ambientais, né? O absoluto desmonte administrativo de órgãos como o IBAMA, a FUNAI, a ocupação dos cargos por pessoas totalmente despreparadas, inadequadas. Esse movimento, né, ele certamente não foi gratuito, né? Ele é um projeto muito bem pensado e que tem o apoio das elites agropecuárias brasileiras, tem um apoio da elite financeira, dos mercados financeiros em São Paulo, Rio, tem o apoio de grande parte da burocracia estatal brasileira em Brasília, ou seja, é um projeto de destruição que envolveu a mudança de leis, mudança de regramentos, portarias. Então, hoje, nós estamos muito mais preocupados em fazer cumprir as leis que já existem, né? E nesse sentido, que eu digo que a proposta de vocês é extremamente ambiciosa e ousada, né? Instituir uma discussão sobre uma nova lei, né? Que, quando nós temos inúmeras leis simplesmente descumpridas. E é bom dizer que não apenas pelo atual governo, né? O processo vem um pouquinho antes. Haja vista aí a obra de Belo Monte, tão bem explicada por Bel Juruna. Então, nesse contexto, né, um contexto de crise total, uma crise ambiental, né, uma crise ética, moral, é uma crise em que as Forças Armadas, nós temos os registros, né, elas têm se recusado a participar de determinadas ações de repressão aos crimes ambientais, o que é gravíssimo. Nós temos decisões judiciais de juízes descumpridas há 2 anos, 3 anos. Temos, impressionante, o Estado de Direito nulo em algumas porções do território nacional. Então, eu saúdo, né, essa discussão que vocês trazem, até como uma centelha, né, como uma reflexão que precisa ser feita, porque, de fato, né, várias partes da Amazônia, do Cerrado, é bom falar, do Pantanal, é bom dizer, né, vive um ecocídio presente, atual, né? Há áreas da Amazônia que eu estou voltando depois de 20 anos, eu fico perplexo com a mudança, né? Grupos indígenas que conheci perfeitamente sãos na sua saúde, né? Na sua vida tradicional, hoje com problemas de diabetes, porque estão consumindo refrigerantes, é um ecocídio. No fundo, né, estamos falando de um processo genocida, ainda que essa palavrinha seja maldita e que o governo fuja dela como o diabo da cruz, né? Mas, e que aí, já encerrando aqui, né, leva também todo esse processo à perda de pessoas como o Bruno Pereira e Dom Philips, que eu quero aqui deixar minha solidariedade às famílias. De fato, eles são vítimas dessa circunstância, desse cenário. Conheci Bruno Pereira há 9 anos, né? Há 9 anos eu o conhecia, e um grande homem, um cidadão que acreditava firmemente nas leis. Ele era um homem formado pelo Estado brasileiro, ele passou no concurso público em 2010, então ele foi traído pelo Estado brasileiro. A morte dele é uma traição que o país deve se envergonhar, deve se encher de vergonha, porque Bruno foi ensinado, foi treinado e acreditou, né, que o Estado brasileiro deveria coibir esses retrocessos, e ele descobriu que não, e pagou com a própria vida, né? Então, isso tudo que estamos discutindo é da mais alta importância, não só para
para o presente, né? Para o país que nós estamos projetando. Então, muito obrigado e agradeço de novo o convite aí. Obrigado, Rubens. Eu acho que foi... Tu trouxe para nós assim, uma perspectiva política, histórica bem desafiadora. Eu acho que nós temos de lembrar que iniciamos com uma mulher indígena, garífuna, provocando a gente com a descolonização da ecologia. E também nós temos aqui presente para dialogar com essas provocações. Pessoas já pensando sobre a cidade ecológica, a indigenização do futuro e da cidade, e também da universidade. Vamos convidar cada pessoa a voltar ao chat por 1 minuto para formular perguntas, reflexões, provocações em resposta a essas duas contribuições que nós ouvimos agora. E depois, Elise, te vai convidar as pessoas a interagir. Sim? Por favor, gente, abre o chat, 1 minuto só. O que você está pensando? Reflexões, provocações nesse momento. Bom, gente, por favor, publiquem no chat o que tu está escrevendo, vocês estão escrevendo e pensando. E Elise, vamos ouvir as pessoas presentes. Sim, então, nós vamos abrir isso também para 4 pessoas trazerem suas contribuições, né? Então, vocês não precisam falar ou dialogar com o que foi exposto necessariamente, vocês podem trazer novas ideias também, tá bom? Então, assim, eu vejo que o Paulo e a Jojo estão com a mão levantada, mas eu vou pedir que vocês esperem um pouquinho, que eu vou pedir para que as pessoas que ainda não falaram, que elas possam se manifestar, tá bom? Então, gente, é com vocês. Quem aqui gostaria de trazer uma contribuição nesse momento? A Jéssica está se manifestando. Acho que sou a única que estava. Ótimo. Boa tarde a todos. Como ouviram falar, eu sou Jéssica das Honduras, eu sou uma mulher afro-indígena e a parte de ser acadêmica, também sou ativista e estou a impulsar a campanha nas Honduras. Eu estou a apoiar o processo para o ecocídio nas Honduras. O que quero falar assim muito rapidamente é reforçar basicamente o que a Abel estava a falar e a importância do conhecimento indígena na construção das leis. É importante que na campanha os povos indígenas sejamos considerados não só como vítimas, porque nós temos muitos séculos de estar a lutar, de estar a resistir a muitas das violações de direitos humanos e também dos crimes contra a natureza. E acho que nós, como povos indígenas e também os povos afro, temos muito que aportar na construção do que nós estamos a procurar e procurar o bem viver, que é muito importante para nós como povos indígenas. E também a questão da Amazônia como o centro, o pulmão do mundo, né? Então é importante reforçar essa parte dos povos indígenas na Amazônia e aprender também como é que estes povos têm conseguido até hoje que nós tenhamos essa riqueza e tudo que nós temos a partir da Amazônia, e é importante por isso que na construção das iniciativas de leis, estas sejam socializadas, sejam consultadas, sejam construídas com os povos indígenas e afros no Brasil, e acho que no mundo é importante esta consideração.
Excelente, Jéssica. Então, para alternar entre homem e mulher, vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, 2 minutinhos. Bem rápido, agradecer as contribuições da Bel e do Rubens, as presenças também, e só responder algo que o Rubens colocou. De fato, o sistema brasileiro não funciona, mas também é importante considerar que as nossas leis, os nossos crimes especialmente, ambientais, eles são muito leves, as penas elas são muito pequenas, o que torna muito difícil às autoridades bem intencionadas. Existem muitas na Amazônia brasileira, o Ministério Público Federal, por exemplo, do Pará, existem ali procuradores muito corajosos, muito ativos, mas que não têm instrumentos fortes o suficiente para combater a grande destruição ambiental, a destruição ambiental de mais larga escala, né? Não existe crime grave, forte, com pena alta o suficiente, e a pena alta, no caso brasileiro, para os estrangeiros, é importante dizer que penas abaixo de 4 anos, como são praticamente todas as penas ali dos principais crimes ambientais, elas admitem uma série de benefícios processuais que evitam a prisão. Então, com os crimes que nós temos hoje no Brasil, ninguém vai preso. Com os crimes ambientais que nós temos hoje no Brasil, ninguém vai preso. Por isso que, no caso brasileiro, é tão importante a gente ter um crime que seja mais grave, né? E que faça a diferença, né? Com pena maior e que abarque esse fenômeno, que é um fenômeno mais grave, de destruição mais em larga escala, que é o que a gente chama de ecocídio em suas variadas formas. É só isso que eu queria contribuir. Legal. Jojo. Oh, thank you. Gostaria de responder rapidamente para o Rivens também, quando ele está falando sobre a situação atual do Brasil. Sabe, parece ser um objetivo muito ambicioso pensar numa lei desse tipo num contexto atual. Mas é interessante que eu li um artigo no Reino Unido, recentemente foi escrito, onde estavam dizendo que nós precisamos ter objetivos de mudança ambiciosos, porque o movimento ambiental, ele caiu na armadilha de tentar fazer pequenas mudanças aqui e ali, na esperança de que isso fosse aceito pelos aqueles que estão no poder, e obviamente isso não aconteceu. Portanto, é sempre um assunto marginalizado. Portanto, é importante trazer uma postura, um plano mais forte, mais ambicioso, trazer ele à tona. Isso, de forma geral, é muito justificável na situação atual. É assim que eu vejo. E também gostaria de responder rapidamente a Jéssica, quando ela fez a contribuição maravilhosa, porque quando a nossa fundação reuniu o painel internacional que trouxe a definição do ecocídio, nós fizemos uma consulta pública muito ampla, e um dos aspectos que nós reunimos foram as vozes de cada país que entraram nesse processo de desenvolvimento do conceito. E esse foi um aspecto, existe um aspecto específico que resultou dessa contribuição. Sobre a definição do que é muito grave, o conceito de danos culturais foi incluído, o que nunca havia sido incluído antes. Isso veio de uma maneira muito forte, emergente dessas culturas. Obrigada. Que nos da la vida, también a las plantas, es por eso te vengo buscando, porque las agüitas de aquel puquiancito es tan dulce, fresca y cristalina, que nos da la vida, también a las plantas, es por eso te vengo buscando. Dan, com você? Sim, eu quero convidar a Bel, talvez, compartilhar um pouco sobre políticas públicas extraordinárias em Santa Catarina, onde tem essa concepção da cidade ecológica,
mas também essa questão de aldear o centro, essa noção que o território da cidade, no centro da cidade, pode ser um território com raízes em bem viver, raízes em bem viver ancestral, mas também contemporâneo. Bel, eu não sei se para representar o que está acontecendo em Santa Catarina ou Florianópolis é possível compartilhar um pouco sobre como isso está motivando a população. Oi, Dan, muito obrigada por passar a palavra. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo essa temática tão relevante e necessária, né, no país e no mundo. Eu vou tentar ser bastante breve. Eu chamei o nosso convidado, o Marquito. Eu trabalho como vereador aqui em Florianópolis, né? Eu sou jurista, pesquisadora, fazendo mestrado em Direito Ambiental, e também trabalho como vereador na cidade que tem uma proposta de trabalho baseada na agroecologia e na justiça social. E, por meio dele, ele procurou o grupo de pesquisa ao qual eu trabalho na universidade, e ele sugeriu que a gente, após um desastre, um crime ambiental na Lagoa da Conceição, que ocorreu aqui na cidade de Florianópolis, onde eu resido, onde houve o rompimento de uma barragem de esgoto, do tratamento de esgoto dentro da lagoa, do ecossistema da lagoa, que é um lugar bastante complexo, né? Tem região de dunas, tem região de litoral, tem região de Mata Atlântica, tem várias comunidades que moram ali. Então, essa água do esgoto foi despejada pela má gestão do órgão público ali, e essa água chegou nos ecossistemas e nas várias pessoas que moram nesse lugar, foi atingida, né, por esse crime ambiental, e ele nos procurou para fazer uma ação coletiva na cidade, né, dentro da perspectiva da natureza como um sujeito de direitos, porque ele conseguiu uma emenda à lei orgânica onde a natureza é vista como um sujeito de direitos no sentido de que ela tem dignidade, ela pode existir e ela deve ser escutada assim como seres humanos, não só os seres humanos têm direitos de existir, mas a natureza ensina a sua integridade. E a gente entrou com uma ação coletiva por meio das ONGs que participam no bairro da Lagoa da Conceição, e a gente ainda está numa discussão judicial, mas a gente conseguiu inovar aqui em Florianópolis, né? O juiz acatou o nosso pedido, no sentido de entender a Lagoa da Conceição como um sujeito de direitos e realizar uma governança socioecológica por meio de uma Câmara Judicial que traz toda a comunidade a dialogar, o poder público, o setor privado, a universidade e todas as populações que residem no bairro da Lagoa da Conceição. Nós estamos construindo essa Câmara onde o juiz vai ser o fiscal das ações ambientais que vão recuperar o ecossistema da Lagoa da Conceição como sujeito de direitos. E agora o Marquito acabou de entrar aqui, que é o vereador com quem eu trabalho, que eu estou falando da nossa iniciativa aqui na Lagoa da Conceição, ele pode falar melhor sobre essa política que a gente vem buscando e trabalhando juntos. Muito obrigada. Marquito? Agora consegui. Gente, eu quero dar uma boa tarde a todos e todas, quero agradecer a compreensão que eu estou numa atividade externa nesse momento, e por isso eu estou entrando aqui muito rapidamente para complementar a fala da Isabel, que tem sido uma parceira e a gente tem trabalhado juntos e juntas, né, nesse processo de consolidar a emenda à lei orgânica do município de Florianópolis, que atribuiu a natureza como sujeito de direitos, né. Quero contar um pouco de como foi esse grande fato, né, aqui no Fórum, e o Fórum é um grande parceiro. Esse grande fato ele começou na parceria do mandato com a Vanessa Rasson, que trouxe para nós esse debate sobre atribuir a natureza como sujeito de direitos, alterando a nossa lei orgânica na perspectiva de alteração
também dos marcos, né, organizacionais e legislativos do município de Florianópolis. Foi um debate do qual o mandato, em conjunto com a sociedade civil e também, especialmente, com o trabalho muito qualificado do mandato realizado através da assessoria do Caio Miranda e também das parcerias que a gente foi construindo ao longo do tempo, conseguiu identificar um espaço para incluir na nossa lei orgânica a atribuição da natureza como sujeito de direitos, né? A gente já vinha discutindo amplamente a questão das cosmovisões, da relação indissociável entre natureza e sujeito, né? A gente vinha também aprofundando o nosso debate, que a nossa trajetória vem do campo da agroecologia, da segurança alimentar e nutricional, do trabalho com as economias solidárias e as outras economias, né? Então, a gente acredita que esse trabalho ele passou, e não é fácil, porque eu sou um vereador de oposição, numa Câmara de Vereadores com aproximadamente 23 vereadores e vereadoras, onde nós temos ali 18 deles e delas coligados com a atual gestão, do qual eu sou oposição, né? Mas mesmo assim com um grande debate, demonstrando a importância desse marco legal, desse marco jurídico e da concepção ampla e vamos dizer assim, de uma concepção atribuindo mesmo essa indissociação entre sujeito e natureza, foi que a gente conseguiu avançar na Câmara. Para apresentar uma emenda à lei orgânica, a gente precisa ter pelo menos 16 assinaturas de vereadores e vereadoras para o protocolo. E depois ele tramita em várias comissões, do qual sofreu umas pequenas alterações, quase nada, e foi votado em 2 turnos no plenário da Câmara, quase 2 anos depois do protocolo, com votação por unanimidade, né? E isso, para nós, foi um grande ganho. Isso demonstra a nossa capacidade do diálogo também, né? Isso tem consequências, do qual a Isabel estava contando, que esse dispositivo da lei orgânica do município, que é como se fosse a Constituição Municipal, deu garantias para que um conjunto de organizações da sociedade civil, conjuntamente com a assessoria do GPDA, da Universidade Federal de Santa Catarina, de construir uma ação civil pública coletiva e que hoje reconhece, né, inclusive para a instalação, a obrigatoriedade da instalação de um conselho, de uma comissão, para defender a Lagoa da Conceição como um sujeito de direitos, que tem o direito de estar viva, despoluída, respirando, compondo a paisagem e compondo aquele conjunto que ela tanto representa e simboliza para a ilha de Santa Catarina, para Florianópolis, né, que é a capital de Santa Catarina. Então, trago aqui esse relato com muita alegria. É um grande desafio sempre, mas ele também cria e constrói uma outra concepção. Agora, aqui em Florianópolis, a gente passa por uma revisão do plano diretor e muitas manifestações durante as 13 audiências públicas distritais. Algumas pessoas da comunidade levam esse debate, falando, olha, a gente não quer verticalização, a gente não quer adensamento, a gente quer a natureza como um sujeito de direitos, e o município já tem esse dispositivo. Então, a gente fica muito realizado e continua atuando em rede, atuando coletivamente. Não pode ser uma ação individual de um mandato específico, ela precisa incorporar, e uma legislação só faz sentido quando ela é apropriada pelo poder público, apropriada pelo conjunto da sociedade, e aí sim ela vai fazendo sentido. Então, o debate sobre a natureza e sendo sujeito de direitos, ela vem permeando hoje a sociedade, e agora é o nosso grande desafio, né? Enquanto figura pública, enquanto mandatos, né, que a gente vem alcançando, não para com a aprovação da lei, ela só começa aí, né? Que é levar isso para as bases mais populares. Estamos juntos, gente. Um abração aí, bom trabalho. Muito obrigada. Agradecer muito a Isabel, tá? Por esse apoio e por dar continuidade aí à nossa representação. Tá bem. Realmente Santa Catarina está fazendo história, né? Está sendo um exemplo de como usar a legislação para proteger a natureza, reconhecer direitos, né? Muito obrigada. Eu gostaria de chamar o Flávio, porque ele estava querendo se manifestar, então eu não sei se ele está com pessoas na sala, lá no FOSPA, querendo trazer alguma contribuição. Flávio, você está aí? Sim, eu estou aqui. Vocês podem me ouvir?
Sim. Sim. Então, é apenas uma provocação também que eu gostaria de ouvir o Paulo a respeito da definição de crime de ecocídio com relação ao fato de a gente poder enquadrar a omissão de autoridades públicas ou do setor privado como crime de ecocídio também, na medida em que ele provoque um grave acidente, um grave dano ambiental. Ou seja, né, se a omissão também pode ser enquadrada, né, quando provoca um dano ambiental, como um crime de ecocídio. Ok, obrigada. 12 minutos, Paulo. Alice, eu gostaria de propor que nós convidamos nossas pessoas de Nova Zelândia antes de ouvir as pessoas que já se manifestaram, porque é muito cedo lá e a gente quer também ouvir a maior diversidade de vozes possível. Então, Paulo, se é possível só aguardar um pouco, a Vanessa também, porque tem um momento final onde as pessoas podem se manifestar. E eu gostaria de agradecer, Elise, essas contribuições agora pegando fogo aqui. E que prazer ouvir alguém falar não sobre o planeta saudável como direito humano, mas como os rios e os mares e tudo isso têm atribuições de direitos, autoridade própria. Gostaria de convidar duas pessoas. A gente tem a liderança, Thompson, que eu estou olhando onde ele está, eu vi ele um momento atrás, aqui, Thompson Hokianga, e a aniversariante de Kaiwaho. O Thompson, ele faz parte do Conselho Nacional Maori, e a Kaiwaho, ela está coordenando a indigenização da universidade. Mas antes disso, eu gostaria de tocar um ritual extremamente conhecido, o Haka, da cultura Maori, para presenciar a força dessa cultura do bem viver, de cuidado e compromisso com a natureza. Bom, gente, dá para entender porque o colonizador britânico cedeu
uma perspectiva, uma constituição completamente única, encontrando essa força cultural, essa força ecológica do Haka. Agora, Thompson. Thompson, meu amigo, é um prazer estar com você aqui. Eu te passo a palavra para você compartilhar conosco aí um pouco da sua experiência, do que vocês estão passando. Eu acredito que é a 5ª geração de protestos e de luta. Good morning, tēnā koutou katoa. Hello and greetings. Que isso quer dizer saudações na nossa língua indígena, Maori. É um prazer estar aqui agora de manhã com vocês e com mais gente de outras partes do mundo. Eu vou pegar um gancho no que o Dan falou, que eu sou a 4ª ou 5ª geração de leadores aqui da minha comunidade, da minha divisão tribal aqui em Hawke's Bay. Eu venho de um lugarejo pequeno, uma comunidade chamada Britspa. E Britspa é uma região conhecida pelo vinho e pela uva, pelo cultivo da uva. Mas é uma questão que vem de geração em geração na minha tribo, como parte de um movimento de soberania, um chamado para que se faça uma reforma urgente e radical na nossa legislação sobre recursos naturais. Então, para nós, é uma narrativa que não tem sido muito contada por aí sobre o nosso desejo de retomar o meio ambiente, de trazer de volta a água. O vilarejo de Britspa é, acima de tudo, uma comunidade Maori. Lá temos muita dependência da previdência social, dependemos mais da previdência do que qualquer outro povo, com tanto acesso a recursos naturais. A nossa tribo vem batalhando, vem participando de grupos de assessoria, de conselhos local e regional, em processo de consulta. E temos líderes com bastante influência nos governos. Apesar de todos esses esforços, já perdemos a fé nesse processo, não confiamos mais nas decisões que são tomadas, seja qual for o nível, o que acaba nos levando a trazer de volta uma prática comum do nosso povo há várias gerações, que é o protesto. E o que a gente viu, aquelas crianças fazendo um haka, isso é uma das maneiras que nós conseguimos garantir a transferência de conhecimento de uma geração para outra, né? De interação com o meio ambiente, de como isso se passa para gerações futuras. Então, a nossa divisão tribal enxerga essa região como uma região vibrante, de muita vida, que pede uma restauração do meio ambiente, ao mesmo tempo que se cria uma economia regional justa e sustentável. Mas é importante para nós apoiar o bem-estar do meio ambiente e da água, primeiro, antes do bem-estar das pessoas. Porque se colocarmos o bem-estar do meio ambiente primeiro, o bem-estar das pessoas vem como consequência natural. A experiência que temos nos permite refletir sobre essa coisa que a gente chama de era do protesto. Então, durante décadas de protesto, o nosso povo conseguiu protestar em defesa da volta da nossa língua, da devolução das nossas terras, do retorno dos nossos direitos e acesso aos recursos naturais, como o litoral, o fundo do mar, as nossas hidrovias e, em última instância, a nossa cultura. O que é mais difícil para a gente, a parte mais dura mesmo, é conseguir mostrar as realidades que a gente enfrenta para gerir os nossos recursos, de mostrar isso para os governos e para as autoridades, porque esse pessoal não tem a menor noção das estruturas Maori. Portanto, é importante continuarmos transferindo esse conhecimento e esse nosso modo de vida para os nossos filhos e para as gerações futuras, porque nós precisamos encontrar uma maneira
de explicar os esforços das comunidades indígenas. Só porque existem ferramentas aí de uma ciência ocidental, isso não quer dizer que a ciência ocidental seja a única. Existem 6.700 línguas indígenas pelo mundo inteiro, aproximadamente. Isso sugere que existam 6.700 culturas indígenas pelo mundo afora. E se seguirmos esse mesmo raciocínio, isso aí vai sugerir que existam 6.700 saberes diferentes, 6.700 saberes diferentes. E isso é importante para nós. A cultura tem uma importância profunda para nós, porque ela nos permite entender como o meio ambiente é protegido para que tenha um desfecho de bem-estar social, sustentável, econômico e cultural. Isso garante a nossa conexão com as nossas terras e hidrovias ancestrais e que temos confiança na nossa capacidade de exercer a soberania da qual falei no começo da minha fala, com integridade cultural. Parte da nossa experiência é vermos a coroa cometer uma falha. Eles não conseguiram proteger a nossa água, os nossos mananciais, e também não conseguem avaliar o estado da nossa água com precisão e honestidade. A situação da minha comunidade, com águas degradadas, exemplifica essa falha da coroa, porque eles não conseguem proteger a nossa água, as nossas hidrovias estão secas, não tem água. Nós continuamos vendo a degradação da nossa água, dos nossos sistemas aquáticos, bem nos olhos do governo central, governo nacional, tanto quanto os governos locais e regionais. Senhoras e senhores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e também sentar para escutar a experiência de vocês, nas suas comunidades, nas suas aldeias. E eu espero que, em termos de ecoar essa nossa conversa, que ela seja sempre uma conversa mais profunda, uma conversa que vale a pena, sempre. Então, eu espero que vocês tenham conseguido formar uma ideia aí, por menor que seja, né, do que está acontecendo na nossa cultura, do que está acontecendo lá naquele nosso cantinho do mundo. Thompson, thank you very much for your contribution. Muitos ativistas aqui no Brasil estão inspirados pela luta e pela visão Maori, como coloquem os direitos da mãe natureza antes de direitos humanos. Takaiwahu, amiga, por favor, conta-nos pouco sobre teu projeto extraordinário, a indigenização das universidades. Kia ora tātou, me ngā mihi o te ata, kia tātou katoa hui nei. Koutou meo, koutou mahi rangatira. He uri tēnei no Ngāti Hau, no Ngāti Wai, no Ngāpuhi e mihianga. Kia ora everybody, thank you for having me here this morning. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite desta manhã. Eu poderia falar sobre indenizar a universidade possivelmente um pouco mais no final. Quero validar o que o Thompson se referiu e fazer conexões com isso. Estamos vivenciando uma situação interessante na Nova Zelândia. Temos uma ação de bem viver e agir corretamente desde o Tratado de Waitangi, firmado em 1840 entre a tribo Maori e a coroa britânica, e que não findou há 150 anos. Para a imaginação europeia, deixou de existir, mas não para os Maori, de forma alguma. Isso propiciou a base para pensar nos direitos do Maori. E quando pensamos nos direitos do Maori, pensamos sobre a nossa responsabilidade como povo Maori em relação ao nosso lugar, ao nosso meio ambiente e aos nossos recursos, como também a responsabilidade com as pessoas que chegam em nossa casa, nossa terra. Acredito que muitos de vocês estão voltados para a lógica indígena e estão mais focados nas responsabilidades pelos outros e pelos lugares do que em direitos. Eu acredito que é preciso tornar a causa mais produtiva e assim poderemos crescer. Se pensarmos em todo o universo e as conexões entre nós, com os demais seres e lugares, a nossa responsabilidade se amálgama praticamente de imediato.
Quem tem famílias sabe que é preciso se responsabilizar por elas. Falo sobre o cultivar da visão da vida indígena, com o mundo, com as nossas raízes, e assim poderemos socializar e educar nossas comunidades. Thompson falou que há várias formas de ser indígena. Há muitas formas de ser e fazer indigenidade. Se locais diferentes conseguirem contactar com comunidades bem pequenas que têm o conhecimento e a conexão com o lugar, acredito que este será um bom ponto de partida para a expansão das mesmas conexões com outras comunidades de forma mais ampla. Há uma verdadeira conexão onde as pessoas começam a se posicionar e a se responsabilizar pela desordem na qual estamos. Fiquei pensando sobre 2014 e 2017, quando 2 espaços foram legitimados como sujeito de direito na Nova Zelândia. Uma região de floresta e montanhas legalizada com direitos em 2014 e o rio Whanganui, na Nova Zelândia, que também se tornou sujeito de direito em 2017. Os 2 espaços conquistaram status legal como pessoas individuais. Podemos criticar essa ideia, como o rio precisa ser visto como uma pessoa para ser respeitado. Mas, por outro lado, podemos apontar para outra direção. Já é tempo de ver o mundo natural ser visto como uma identidade com status e necessidade de ser cuidado e respeitado. E eu fiquei pensando sobre como isso deu condições à Nova Zelândia de criminalizar por ecocídio, e acredito que Thompson tenha mais conhecimento sobre isto. De todo modo, era isso que eu queria dizer. E foi muito bom conversar com vocês nesta manhã. Wanata Pai. Thank you, Takao. Valeu. É muito bom ouvir essa perspectiva maori, provocando uma autorreflexão sobre o Brasil e sobre as possibilidades que já estão testadas em outros continentes. Sim, então, eu gostaria de dar um espaço para 3 pessoas que ainda não se manifestaram, né? Trazer suas contribuições, falar sobre qualquer tópico que já tenha sido colocado ou trazer uma ideia nova. Nós pensamos em ter esse nosso debate aqui como um recurso de formação para outras conversas, para fortalecer, né, esse movimento nacional. O Juliano, pode falar, Juliano. Olá, todo mundo. Meu nome é Juliano, eu moro em Florianópolis. Eu moro perto da onde houve o colapso ecológico com o rompimento da barragem, e eu trabalho num grupo de teatro e a gente está criando um espetáculo, uma ópera que fala das águas da lagoa, e eu fico pensando como a arte poderia ser um caminho para tornar o ecocídio um tema que possa fazer a gente entender não só a segurança do meio ambiente, da natureza, mas que o ser humano se entenda como parte da natureza, que sua própria saúde, sua própria segurança é a segurança da natureza. Ou seja, como que a gente poderia tentar pensar não dualisticamente, mas de forma mais como se fosse um sistema integrado. E então é muito bom ter essas informações que vocês trouxeram, eu queria agradecer e pensar que as artes têm um papel, acho que um papel narrativo de poder disseminar essa ideia no nível mais, como alguém falou, eu acho, grassroots, né? Eu acho que foi talvez a Jojo, ou alguém falou sobre das comunidades poderem estar fluindo esses conceitos e possam entender esses conceitos e opinar sobre eles, e eventualmente até usar esses conceitos em suas próprias vidas. Obrigado a todos, foi muito bom estar aqui e ouvir vocês. Muito obrigada, Juliano. Nossa, eu estava procurando aqui um emoji de coração, alguma coisa assim. Temos mais alguém? Fernanda pode nos ajudar com um resumo das ideias, das propostas principais, e nós podemos encerrar com uma contribuição Pataxó de Monte Pascoal, da Bahia. Fernanda, podemos passar a palavra para ti, amigo.
antes da gente fechar, eu gostaria de lembrar, né, do falecimento do James Lovelock há 2 dias, que na década de 70 defendeu a teoria de que a Terra é um organismo vivo, um sistema complexo, como somos todos nós, somos cosmos, né, macro e micro, a vida que pulsa, interligada e conectada. Então, disso que a gente está falando, honrando aqui o legado que James Lovelock deixou para todos nós. Obrigada, Van, obrigada a todos, né? Eu sou Fernanda Mena, eu sou juíza no Brasil, no estado de São Paulo. Aqui não me conhece, eu sou da Associação Juízes para a Democracia e integro o movimento ECOI Brasil desde o início. Então, fazendo um apanhado geral de tudo que a gente aprendeu aqui hoje, né? A gente aprendeu da importância, me parece, da conexão, e é o que a internet nos proporciona nesse momento, de estar dialogando com pessoas do outro lado do planeta, dialogando com quem trouxe, inaugurou os nossos agradecimentos a esse movimento internacional pela criminalização do ecocídio. Sabemos que o ecocídio não é a panaceia, não é a solução, a criminalização não é a solução para tudo, mas é de suma importância que nós levantemos a bandeira de que essa conduta, esse comportamento de destruir os ecossistemas, destruir o planeta é inaceitável e que nós não vamos admitir, e que se crimes tão menos graves são punidos, que esse, o maior de todos, deva ser também, né, com penas bastante severas e que atinja os poderosos, porque é essencialmente um crime dos poderosos. Me parece que toda a conversa de hoje conduz a essa superação cultural, né, do antropocentrismo, de entender, vez por todas, de acordo com o bem viver, com a cosmovisão indígena, ancestral, os povos da floresta, que muitos têm para nos ensinar, que somos parte do todo, né? E não o centro do mundo, que dependemos da natureza, nessa correlação simbiótica com a natureza. E também a ética do cuidado. Me parece que, nesse momento que o planeta vive, nós temos que retomar a ética do cuidado com todas as forças. Essa é a pauta central, me parece. Também queria chamar a atenção para esse movimento capilar, não só do movimento ECOI Brasil, mas o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, esse exemplo que a Isabel Pinheiro deu, da ação coletiva na Lagoa da Conceição, eu, enquanto juiz aqui na cidade de Santos, maior porto da América Latina, também criei uma Câmara Judicial para Governança Pública Socioambiental, a exemplo do que fizeram lá em Florianópolis. Também não temos na nossa Constituição, como tem Equador, como tem Bolívia, como agora o Chile, né? O reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, mas os municípios e agora o Estado do Pará estão fazendo isso. Então, esse movimento de baixo para cima, de base, né, que é muito mais legítimo e muito mais forte, me parece, seja algo a ser comemorado e celebrado nesse momento no Brasil. É momento de resistência, momento desafiador, realmente é uma proposta muito ambiciosa, criminalizar o ecocídio, por exemplo, mas é um movimento global, isso está acontecendo no mundo inteiro. Há países que já criminalizaram, há esse movimento muito forte, né, envolvendo a Bélgica, a Espanha, parece a Suécia, né, para incluir o crime de ecocídio no Tribunal Penal Internacional. Então, a conjuntura ela é desafiadora, mas ela caminha para um único lugar, que me parece seja efetivamente o reconhecimento do ecocídio, não só no Brasil, como em vários países do mundo e também no Tribunal Penal Internacional. O movimento está crescendo muito. A importância da arte, que nós vimos aqui, com todas as manifestações culturais, com a colocação do Juliano, porque a arte é a linguagem universal que atinge a todos. Aqui falamos várias línguas, mas para entender a arte nós não precisamos de línguas, né? Nós precisamos só do sentir. Então, esse retorno ao sentir, a conexão
e ao cuidado que o movimento ECOE Brasil propõe. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou devolver a palavra ao Dan. Obrigado, Fernanda. Elise, eu acho que fica contigo para agradecer em nome da ECOE. Eu vou conectar tua última palavra com o último minuto de nossa roda com o povo Pataxó de Monte Pascoal. Contigo. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né, em nome do ECOE Brasil, a presença de vocês, as contribuições super relevantes, né, as perguntas, as propostas. Eu creio que esse é só o início, né? O início realmente de uma grande caminhada que nós temos pela frente, por tornar o ecocídio um crime aqui no Brasil e por também realmente trazer esse movimento de que as pessoas se conscientizem e que tragam as suas ações, né, as suas propostas de bem viver. Então, agradeço a todos pela tarde que tivemos e por tanto aprendizado. Muito obrigada. Alice, foi muito bom co-moderando contigo, uma colaboração simbólica, a lei, a pedagogia e a arte. E agora a gente passa a última palavra a um ritual sagrado, Away, de Monte Pascoal, e com os Pataxó. Eu sou índio valente da mata, eu sou índio valente da mata, minha lança é forte, ela bate e fura. Quando eu me aborreço, ninguém me segura, ninguém me segura, ninguém me segura. Sou índio valente da mata, eu sou índio valente da mata, minha lança é forte, ela bate e fura. Quando eu me aborreço, ninguém me segura, ninguém me segura, ninguém me segura. Eu sou um artesão e trabalho com reciclagem de pedaços de tronco. Isso é uma forma de a gente preservar a natureza, porque o artesanato também ele sempre foi uma grande subsistência para os índios, um elemento de troca, um elemento de sabedoria, um elemento de riqueza, um elemento de ajuda. Com 19 anos eu estava aqui construindo o Monumento de Resistência dos Povos Indígenas do Brasil, onde tem aqui os nomes dos nossos parentes, os nomes dos nossos antepassados em memória aos povos extintos, para poder garantir a nossa cultura, o nosso direito, a nossa sabedoria. Esse Pé de Pau Brasil ele tem 22 anos e hoje ele ameaça derrubar o nosso monumento. E agora uma grande pergunta que eu faço, nós corta ele ou deixa ele viver?
Valeu, gente. Obrigado a todos. E obrigado aos tradutores. Joelho